E o versículo é o versículo de número 1, tá? Quando Deus fez uma aliança com o seu povo, lá no livro do Êxodo, nós inclusive conferimos essa palavra. Deus só tinha 2 cláusulas no contrato, que eram obrigações do povo, não de Deus. E as cláusulas eram que o povo ouvisse a Deus e que daquilo que eles tinham ouvido, que eles guardassem. Quando Deus foi abençoar o povo, lá em Deuteronômio, Deus disse assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, e guardares todos os mandamentos, eu vou mandar que todas essas bênçãos te alcancem. Mas essas palavras não são exclusivas apenas dos primeiros livros da Bíblia. Deus alertou várias vezes e usou o salmista Davi para dizer para o povo: ouçam a minha voz. O caminho, a solução para os problemas, a salvação da alma, tudo isso está em ouvir a voz de Deus. Você não pode só escutar, você tem que ouvir e guardar as palavras de Deus. Olha o que está escrito no Salmo 78, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Sabe quando a pessoa está tomando distância, ela ouve alguém importante chamando ela, e ela sabe que não pode passar sem ouvir, e ela chega a se inclinar, pede silêncio: calma, calma, eu tenho que ouvir isso, é importante. Às vezes nós não ouvimos algo importante, falamos para a pessoa: por favor, repita, porque eu preciso ouvir. Assim tem que ser o zelo do povo de Deus, quando Deus fala. E eu quero já te adiantar, Deus sempre vai falar o que nós precisamos ouvir. Deus nem sempre vai falar o que nós queremos ouvir. Por isso que muita gente tem caído no engano. Ela vai atrás da mensagem que agrada. Mas nós estamos aqui nesta noite, na Paz e Vida, para ouvir com ouvidos inclinados a voz do Senhor nosso Deus. Quem crê que Deus já está falando conosco, então eu quero reler esta palavra, e você vai repetir bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Escutai, mais forte. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Eu quero que você entenda que Deus sempre tem uma palavra para você, e que esta palavra, mesmo que a princípio não seja bem aceita, é sempre a palavra que muda e salva a sua vida. Amém? Então, para esta palavra, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra dele. Olha para o céu aplaudindo esta palavra. Abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir e dizer glória a Deus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos. Senhor, abra o céu, receba este louvor e esta adoração, e envia a tua palavra com poder e autoridade. Unja os ouvidos, prepare o coração, para que estejamos prontos para receber esta palavra, e que a sua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Saiba que muitas vezes
A pessoa prova de um silêncio porque ela não aceita o que está sendo falado. Às vezes a pessoa está orando por uma causa há muito tempo e ela diz: até agora Deus não me respondeu, pastor. Não sei o que fazer. E muitas vezes, não poucas, Deus já respondeu, mas a resposta foi não. E normalmente todos nós oramos, e o que é que nós queremos ouvir de Deus? Sim, meu filho, assim seja feito, você vai receber. Ninguém quer orar e receber um não. Todo pedido que nós fazemos, nós queremos receber a cura, um milagre, e tem que ser do jeito que nós pedimos. Já que nós também estamos no encontro da família, saiba que uma casa que não existe o não, é uma casa anarquista, é uma casa sem governo, sem lei. E quando Deus foi entregar as leis para Moisés, aquelas leis escritas em tábuas de pedra, de um lado e de outro, o que mais tinha escrito lá era não, porque Deus, além de ser o nosso Senhor, é o nosso Pai, e sim, cuidando do seu povo, Ele diz muitas vezes, não poucas, não. Nem sempre Deus vai te dar sim, e talvez a resposta que você já está esperando, é a resposta que você não está aceitando. Veja as primeiras leis, que foi a primeira mensagem ao povo de Deus, por favor, livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler a partir do versículo de número 1, livro do Êxodo, capítulo 20, vamos ler juntos a partir do versículo 1, quando achar, por favor, diga amém. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor, é o sábado do Senhor teu Deus, e não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo,
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Os 10 mandamentos são conhecidos como as primeiras leis, o código penal civil que Deus estava dando ao povo. A lei de Deus não era para penitenciar as pessoas, para enclausurar a pessoa, para castigar a pessoa. O salmista chega a dizer: a lei de Deus é perfeita e ela refrigera a alma. A lei de Deus não é para barrar os seus sonhos, a sua liberdade. É um muro de contenção para a sua alma não se perder. O não de Deus pode até frustrar, até a princípio entristecer, mas Ele ensina você, e Ele guarda você daquilo que às vezes nem você sabe lidar. O povo estava ouvindo pela boca de Moisés, lendo aquelas tábuas de pedra, que a relação entre o povo e Deus mais seria de não do que de sim. Você já viu um pai que não diz não para o seu filho? Quem já? Normalmente é aqueles meninos que ficam fazendo birra no mercado, né? Quando a gente vê menino fazendo isso, dá vontade de bater no pai, não no menino, porque o menino está sujeito a uma lei. Se o pai não educar, o que é que os antigos diziam? O mundo vai dar jeito, porque no mundo, e eu não estou falando nem da fé, quem aqui já ouviu muitos nãos no mundo? Levante a mão. E vai ouvir outros tantos ainda. O não, ele traz a boa frustração, que você entende que nem tudo você pode, que tem alguns limites, e o não amadurece. É o não que traz o governo de Deus para dentro de uma casa, que traz controle, e por consequência, se há obediência, também traz bênçãos. Não pense que Moisés apenas pregou os nãos de Deus. Moisés desagradou a Deus num ponto da caminhada. E mesmo quando ele orou, implorando: Senhor, deixa eu fazer isso, Deus também disse não para ele. E eu estou falando de um homem que falava com Deus como um amigo fala com o outro. Nós estamos falando do homem que desceu com essas tábuas, e mesmo após quebrar essas tábuas, nós já aprendemos isso domingo passado, Deus falou assim: eu vou refazer, com as mesmas palavras, traga as pedras aqui no altar novamente de Deus. Um homem com muita comunhão, mas também teve que ouvir o não de Deus. Por favor, Deuteronômio 3, versículo 23. Deuteronômio faz parte do Pentateuco da palavra. Os judeus a chamam de Torá, essa parte da Bíblia, que é o livro da lei. E também nós conhecemos como o livro da repetição das leis também. E neste livro tem detalhes interessantíssimos, como essa oração de Moisés. Deuteronômio 3, versículo 23. Quem achou, diga um amém. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo: Senhor Yahvé, já começastes a mostrar ao teu povo a tua grandeza, a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as suas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te, eu te imploro, que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha, e o Líbano também. E o Senhor se indignou muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu, não me disse sim. Antes o Senhor me disse: basta,
não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Moisés tinha 120 anos, né? A pessoa acha que Moisés estava acabado, de jeito nenhum. Tem irmão que não sobe nenhuma escada direito, tem 50 anos, 40, 30. Tem jovem de 15 anos, está com as costas doendo, minhas costas. Moisés subia e descia a montanha. E ele está falando, Senhor, eu tenho saúde. Eu quero passar o rio, eu quero ver a montanha, o Líbano. Me deixe, Senhor, eu te imploro. Eu estou falando de um homem que clamou a Deus. E Deus falou, por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Estende o cajado na sua mão, o mar vai se abrir. Lembra que quando nós pregamos isso, eu perguntei para você, o que é mais fácil, chover ou abrir o mar? Se você falar abrir o mar, a gente vai lá na península abrir aquele mar lá, até a outra ilha que tem lá. Não é fácil abrir o mar, depois disso nunca mais teve, nem Josué, o Jordão não parou, para ele abrir um caminho, as águas cessaram e eles tiveram que molhar os pés. O mar não abriu um caminho para Moisés, abriu. Ele dizia, Senhor, o povo está com fome, o povo vai me apedrejar. Calma, Moisés, eu tenho uma receita aqui, eu vou criar o pão do céu para o povo. Moisés falava coisas com Deus extraordinárias. Viveu coisas que até hoje, mesmo com acesso à graça, ao Espírito Santo, você fala, meu Deus, tem que ter muita comunhão. Está andando com Deus há 40 anos, de dia e de noite. O maior legislador que Israel já teve até os dias de hoje. Moisés já tinha revelação sobre Cristo. E Deus disse, não. Mas ele orou. E Deus continuou dizendo, não. E você acha que não vai receber não de Deus? O que Moisés teve que fazer, igreja? Aceitar o não. E amadurecer, que nem todas as nossas orações Deus vai dizer sim. Deus falou, Moisés, eu vou te revelar até o que vai acontecer. Você vai subir na montanha, vai olhar para todos os lados, e eu vou te recolher ali mesmo. Você vai ver, mas não vai entrar. Anima o Josué, conforta ele, porque como eu fui com você até hoje, eu vou ser com ele. Ele vai entrar. Uma nova geração vai entrar. Você e este povo da velha geração não vão entrar. Difícil aceitar a vontade de Deus, mas é preciso aceitar a vontade de Deus. Ele vai falar palavras com Josué, e vai ficar claro que ele aceitou a vontade de Deus. Em Deuteronômio ainda, Deuteronômio 31, por favor, versículo de número 1, quando achar, diga amém. Deuteronômio 31, versículo de número 1, depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel, e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. Moisés está falando, eu tenho saúde, eu estou bem, eu tenho vontade de passar, mas eu aceito e permaneço e vou cumprir a vontade de Deus. Que os não de Deus te faça crescer na presença de Deus, te faça amadurecer na sua fé e te faça permanecer também diante do Senhor.
e que você não se engane procurando a sua vontade. Depois de Moisés, houve um rei em Israel que até hoje, ele é o maior rei de Israel. Davi não era só um homem de adoração, de derrubar gigante como nós conhecemos. Davi, segundo alguns estudiosos, ele revolucionou a construção civil em Israel. Imagina um governante que tem um povo, milhares, milhões, morando em casas como barracos, e Davi começou a construir casas para as pessoas. No governo de Davi, ele não era um homem corrupto. Ele era um homem que ia para frente da batalha, ele mostrava para o povo a verdadeira adoração. Ele era um bom rei em vários aspectos. Imagina você dizer assim: a vida com Davi ficou muito melhor. Davi começou a construir coisas, Davi melhorou o exército, Davi não fugiu igual Saul, e principalmente, ele mantém a presença de Deus, porque ele trouxe a arca. E você sabe que a alegria do povo, a nossa alegria, é quando alguém de poder faz alguma coisa que melhora a nossa vida. Quem fica feliz? Poxa, finalmente iluminaram aquela rua. Eu vi um dia desse aqui numa cidade do Maranhão, fizeram uma ponte. Aí o povo fez uma festa na ponte. Oh, graças a Deus a gente não vai mais pegar balsa, pode atravessar até andando, porque essa é a alegria popular. E o Davi fazia isso. Davi é o primeiro rei que mora num palácio. Dentro da casa dele, ele tem uma ideia. Ele fala assim: agora eu quero construir uma casa para Deus. Não é uma excelente ideia, sim ou não? E aqui, se pudesse, reformava a igreja todinha hoje. Deixa eu ver. Olha que bênção, hein? Tem que saber se é verdade, né, irmão? Porque tem gente que levanta a mão, às vezes não dá nem o dízimo, entrega nem a oferta, e está falando que vai reformar a igreja toda. Tomara que seja, eu vou acreditar em você. Davi mostrou para Natã. Quem é o Natã? O pastor da época, o profeta, o mesmo que condenou o pecado dele. Disse: Natã, eu estou com um projeto aqui para a casa de Deus. E pensa num pastor feliz, é projeto dentro da igreja. O Natã empolgado disse: Davi, Deus vai abençoar, vamos fazer. Mas Deus não tinha dado a opinião dele. Sabe qual é o problema? Às vezes a pessoa acha que o pastor é Deus. Sim ou não? Pastor, eu vou fazer isso, o que eu acho? Deus abençoe. Mas você tem que aprender a consultar a Deus. Porque senão a sua vida espiritual vai viver sempre dependente de um homem, de uma mulher de Deus. E se o homem de Deus errar? Você vai errar junto? E se o falso profeta te enganar? O que mais tem aí hoje é falso profeta. Natã não é um falso profeta. Ele é um homem de Deus. Mas ele é um homem também. Na hora da empolgação, qualquer porta aberta parece bênção, mas nem sempre é. Por favor, primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Primeiro livro das Crônicas de Israel, dos reis de Israel, capítulo 17, e o versículo é o de número 1. Sucedeu, pois que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, o melhor material da época, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo o que tens no teu coração, faze, porque Deus, homem de Deus, mulher de Deus, também pode errar. Quem lembra de Samuel? O que ungiu Davi? Quando ele foi na casa de Jessé,
o homem mais velho da família, dos filhos, saiu à porta. Era um homem alto, forte, era do exército. Ele falou: está aqui o rei, é da guerra, é formoso à vista, é ele que vai ser o rei de Israel. Deus o repreendeu e disse: Samuel, não se atente para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. Pastor, tem uma proposta de emprego, eu vou ganhar mais. A princípio, isso é bom ou é ruim? Se falar que é ruim, é bom ou é ruim? O que o pastor vai dizer para você na humanidade? Que bênção! Pastor, estou pensando em construir 10 casas, bom ou ruim? Que bom! Estou pensando em montar mais uma empresa, bom ou ruim, igreja? Que bênção, irmão! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Imagina Natã quando foi para casa dizendo: vamos ganhar um templo novo. Davi já está com o dinheiro todo separado, tem um cômodo lá só de ouro. Davi tem um dinheiro, vai ser tudo do bom e do melhor. Que bom! Vamos precisar mais tirar aquela poeira toda daquele deserto, naquelas cortinas. Que bom! Davi tem um projeto maravilhoso, e ele não tem só projeto, ele tem recurso, querido. Uma coisa é a pessoa que ela sonha, ela fala: Deus proverá. Davi já tem a provisão. Davi já é um homem muito rico, ele é um homem de muitas realizações, de muitos projetos arquitetônicos audaciosos. E ele tem o amigo dele da igreja, o Natã, que disse: Deus é contigo. Mas será que Deus é contigo para isso? Quem é que vai responder? Deus. Mas Deus não vai procurar o Davi, Deus vai procurar o Natã. Com todo respeito à figura do Natã, mas quem na hora da emoção deu a profetada foi o Natã. Tem gente que às vezes fala assim: pastor, sonhei com isso, um Homem-Aranha de ponta cabeça e um búfalo e um rinoceronte, o que é? Eu falo para a pessoa: não sei, irmão, pelo amor de Deus, vai orar, irmão, sei lá, e para de comer feijoada também à noite também. Às vezes a pessoa sonha porque nem todo sonho é espiritual, pelo amor de Deus. Aí a pessoa chega para mim: pastor, desculpa, e fala assim: pastor, o que é que significa, irmão? É por isso que muita gente está sendo enganada, que ela acha que a pessoa espiritual, ela tem as revelações do jeito que quer. Pastor, ora pelo doente, quem dera, mas Deus sabe de tudo. Se orarmos por todos os doentes e todos fossem curados, e quem sabe a cura para muitos não é uma grande perdição, só Deus que sabe, querido. Nós só oramos, nós só pedimos, mas nós temos que descobrir: Deus tem para isso um sim ou não. Natã descobriu, versículo 3: mas sucedeu na mesma noite. Deus não deixa passar muito tempo não, viu? Que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai a Davi o meu servo e dize: assim diz o Senhor. Agora é Deus falando: tu me não edificarás uma casa para eu morar. Igreja, com que cara Natã voltou lá? Com que cara você voltaria lá? Hã? Davi sabe aquele assunto, imagina o Davi todo empolgado: então Natã, vai começar a obra tal dia. Então Davi, eu sei que tem o dinheiro, eu sei que tem a arquitetura, eu sei que tem força de vontade, eu sei que o projeto é ótimo, mas Deus disse sim para o projeto e não para você. Sabe o que Deus manda Natã acrescentar? Pergunta para o Davi se desde a antiguidade alguém conseguiu me prender numa casa. Deus é onipresente, querido.
Se a pessoa for até o inferno, a presença poderosa de Deus está lá. Se você tomar as asas da alva e subir ao céu, Deus também está lá. Deus está aqui, está em todos os lugares. Davi, você não vai conseguir me prender em uma caixa. E outra, Davi, as cortinas que você ridicularizou, porque Davi falou, não, a casa de Deus está numa cortina. A arca da aliança era o tabernáculo de Deus. As pessoas estão modernizando as coisas, trocando a fé pela modernidade. Tem gente que não ora mais, não jejua mais, não lê mais a palavra. Não, vou receber uma palavra profética no início do dia e vou estar abençoado. Queridos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Tem muita profetada de porta aberta para pouco cômodo construído. É muita honra para pouca oração, para pouco esforço. Nas profetadas todo mundo vai ser honrado, mas pouca gente tem falado de um arrependimento, e que para alguns projetos Deus também está dizendo, não vai acontecer. Existem pessoas dizendo assim, pastor, nós somos a terra do avivamento. Você começa a ser avivado, você começa a se mover, igreja. Não fique esperando um grande movimento, não fique esperando uma palavra pronta todo dia, não, porque Deus até fala sim, mas de vez em quando também fala não. O profeta Natã não é um falso profeta, como ele é homem de Deus, ele volta lá e diz, Davi, eu falei do meu coração, eu estava empolgado, Davi, mas Deus disse não. O projeto é bom, as suas mãos não podem participar desse projeto, mas põe o teu coração, porque Deus disse um não, mas não é para te afastar, é para te fazer crescer. É para a sua vida ser uma oferta viva no altar. É para você entender, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E é dessa forma que você vai experimentar um acesso à boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Então hoje eu profetizo a vontade de Deus sobre todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu tenho para profetizar para você. Se vai abrir porta ou não, eu não sei, mas a vontade de Deus vai ser estabelecida. E não fica iludido com esse negócio, tal fulano falou da porta. Às vezes não tem nem porta, querido. E não se esqueça que a porta de Deus é estreita, viu? Quer passar, vai ter que se apertar. Não se esqueça que a porta grande e eficaz da Bíblia, do Deus que nós servimos, às vezes dentro dela tem muitos adversários. Essa porta eu não vejo ninguém profetizando. Essa porta não dá curtida. Essa porta tem gente que nem dá glória a Deus mais. Você tem duas opções. Ou vai ser imaturo na fé e vai fazer birra com Deus, ou você vai dizer, está na hora da minha fé crescer. Com sim ou com não, eu vou fazer a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida, e não do que eu peço, mas o que Deus quer para mim. Como é que nós vamos ter um sim de Deus? Deus não é régolo, não é um Deus mau, que só diz não. Deus abençoa também o seu povo, nós sabemos disso. Nós somos abençoados por Deus. Como é que nós acessamos isso, igreja? Por favor, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14. As epístolas de João estão bem pertinho do livro de Apocalipse, tá? No finalzinho da Bíblia, são 3 epístolas, a primeira é a maior das epístolas. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 14. É disso que nós precisamos.
Esta é a nossa confiança que temos nele, essa é a nossa expectativa, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele, e o ouvir aqui não é de escutar, tá? É de atender. Você não tem que ser criativo no seu discurso com Deus. Você precisa ser um servo que busca a vontade. Moisés era um homem, espiritualmente falando, irretocável. Um homem de zelo, que viveu experiências extraordinárias. Eu não acredito que nós vamos viver experiências semelhantes, sinceramente não acredito. Só se Deus quiser mesmo. Mas o jeito que ele buscava a Deus, a entrega, é algo admirável. Mas ele entendeu a vontade de Deus quanto à terra prometida não é para mim, é para o Josué. Mas ele não boicotou o Josué, dizendo assim: Josué, é difícil, hein? Eu tenho mais comunhão com Deus. Ele falou: Josué, se esforça, Deus foi comigo, mas Ele vai ser contigo. Ele vai adiante de vocês, o mesmo Deus que tirou do Egito, vai passar com vocês o Jordão. Eu vou ficar, mas vocês vão. Servo de Deus. Por isso que quando Deus falava dele, Deus dizia assim: Moisés, o meu servo. Quando Natã volta para Davi, dizendo: Davi, sabe naquela nossa conversa de ontem, Deus ouviu. E como eu falei, Deus é contigo. Deus mandou dizer que não é para mexer em nada. Davi poderia dizer então: o próximo que se vire. Não é assim que muito político faz? Vou gastar tudo então. Vou gastar com outras coisas, vou construir ponte para o povo fazer festa. Construir uma praia aqui em Israel, fazer outras coisas. Ele falou: quer saber? Eu vou pôr meu coração na vontade de Deus. O não de Deus tira o egoísmo do nosso coração. Ele quebra o orgulho, às vezes, da pessoa achar que tudo que pede, Deus tem que fazer. É uma fé madura, querido, que nós temos que seguir, de não buscar a nossa vontade, mas de fazermos a vontade de Deus. Em agonia, Jesus se pôs a orar, de rosto no chão, e normalmente ele não orava assim, mas ele ora assim por conta dos nossos pecados, e ele começa a sangrar pelos poros. Ele está num estresse, num nível, a cabeça quase explode, tendo quase um aneurisma cerebral. Ele começa a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba, mas contudo, faz a sua vontade. Qual era a vontade de Deus para Jesus? A cruz. E esta vontade de Deus salva a minha vida, a sua e a nossa casa, em Jesus Cristo nosso Senhor. Se Jesus não fizesse a vontade de Deus, todos nós estaríamos mortos. Imagina que para o sim de Deus, existe uma aplicação, uma regra. E para nós fecharmos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler o versículo 20, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Tudo o que for promessa de Deus, tudo o que está escrito, você precisa conhecer, pedir e viver, porque esta é a vontade de Deus, que Ele já tem um sim e um amém para você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.
E vamos aplaudir a vontade de Deus para que ela seja feita em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. O que é que nós sempre queremos? Eu já tomei tanto não de Deus que fica até difícil de lembrar um só. Mas hoje eu lembrei de um. Uma certa Santa Ceia, eu não lembro em que igreja estava. Eu lembro que foi 3 reuniões, não eram 5 reuniões ainda, de muito poder de Deus. De muita gente contando testemunho depois da Santa Ceia. Foi mover de Deus. Deus tem dessas coisas, de vez em quando, Deus dá algo a mais. Poder de Deus. Obreiros falando, pessoas sendo curadas naquele dia. E eu lembro que naquele dia eu fiz 3 Santas Ceias com a cabeça explodindo de dor. E eu lembro que veio pessoas testemunhar, dizendo: fui curada disso, daquilo, estava com dor aqui, estava sentindo isso e aquilo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei: eu vou aproveitar esse poder todo, né? Uma Santa Ceia tão abençoada dessa. Eu impus as mãos à minha própria cabeça. Falei: meu Deus, em nome de Jesus. Eu usei o nome de Jesus com fé. Essa dor tem que sair agora. Sabe o que aconteceu? É isso que fala, foi curado. Eu fiquei com dor de cabeça. Poxa vida, Deus me usou para curar tanta gente. Foi tanto testemunho ali na hora, porque eu vou ter que ficar com a dor de cabeça. Dormi com dor de cabeça, acordei com dor de cabeça. Deus falou assim: não é como você quer, é eu que quero fazer. A gente ora pelo doente, todo mundo quer ser curado, querido. Mas existe a vontade de Deus. Pela sombra dos apóstolos, coisas extraordinárias aconteciam. A sombra. Os lenços, não é que Paulo fazia campanha de lenço não, viu? Era automático. O DNA do suor daqueles homens tinha unção. E um dia Paulo se viu com um espinho na carne. Ele começou a pedir: Senhor, eu te imploro, tira esse espinho na carne. Não sabemos o que é, mas incomodava. Ponto que ele falou: tem um endemoniado que vem e me esbofeteia. Nós não sabemos se é físico, se é espiritual isso que acontecia. Não sabemos, é uma incógnita. E quem diz que sabe, não sabe, tá? É uma incógnita espiritual. Há várias vertentes. E o Espírito Santo chega para ele, e quando ele pensa que vai ser curado, que o espinho na carne vai ser livre, que ele vai pegar o mensageiro de Satanás e expulsá-lo, o Espírito Santo, através do Senhor Jesus, diz para ele: minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Então eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte, porque eu conheço a vontade de Deus. Este segredo espiritual não é dado aos birrentos da fé. Os birrentos da fé falam assim: a mensagem hoje não me agradou, vou atrás do que me agrada, e assim caem no próprio engano. Se até a psicologia provou que uma criança precisa de mais não do que sim para formar o caráter, isso é muito sério. Eu ouvi muitos nãos na infância, porque meu pai não tinha condição de fazer, então o não vinha acompanhado. O pai não tem dinheiro. Mas sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que até quando o pai e a mãe têm o dinheiro para fazer, tem vezes que tem que falar não. E não é porque não tem dinheiro não, é não porque é não. Essa é a explicação. Por que não? Porque não. Isso ensina, isso dá limite. E olha que criar família não é fácil. Quem tem família sabe. Não é fácil não, querido. Não é fácil, é um desafio todos os dias. Isso daí não é só para a sua família não, não é difícil só para você não. É uma guerra para todos nós, é um desafio. Mas a sua vida tem que ser apresentada como uma oferta viva para Deus. Sacrifício vivo. Este é o vosso culto racional, para que experimenteis
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que para isso, o pecador tem que dizer um sim para Deus. Não adianta a pessoa falar assim, não, vai ser feita a vontade de Deus, mas você tem que manifestar esta vontade também. Você tem que confessar Jesus como teu Salvador. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, e eu quero fazer isso. Quero me entregar para Jesus, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita, que eu quero orar junto com você, para que o seu nome, eu te garanto, que ele será escrito no livro da vida. E sabe por que eu te garanto isso? Não é por profecia do pregador, não, é porque está escrito, e para isso já tem um sim e um amém. Jesus vai escrever o seu nome lá. Pastor, eu me afastei. Eu vou te resumir dentro do contexto da nossa palavra, quem é o filho pródigo. O filho pródigo é aquele filho que fala assim, eu cansei das regras do meu pai, eu cansei do meu pai falar não para mim, eu vou viver o meu sim, do meu jeito, sim para os amigos, sim para as festas, sim para as minhas vontades. Mas ele descobre do pior jeito, que o não de Deus é o que adquire a riqueza, o não é que livra dos maus amigos, o não é que suporta a crise, o não é que faz o melhor servo estar melhor do que um filho longe da presença de Deus. E ele fala, quer saber? Eu vou voltar, eu vou pedir um emprego para o meu pai, porque é melhor o não dele do que um sim, vivendo do meu jeito nesse mundo que me jogou na lama. O sim do mundo é assim, faz o que você quer, não obedeça pastor não. Na Paz Vida você não é orientado a obedecer o pastor, você tem que obedecer a Deus, a palavra de Deus. Nós vamos buscar isso junto, todos os dias. Você não depende de uma palavra profética, você não tem que ir atrás de um mantra sagrado todos os dias não, que ele se liberte disso. Você precisa do sim e do amém do Senhor, das promessas. Pastor, eu me afastei, eu preciso me reconciliar. Você sabe o que tem que fazer, você tem que voltar. Pastor, eu me afastei e eu quero me reconciliar hoje. Se você quer se reconciliar, dá um sinal com sua mão direita, que eu quero orar junto com você, para que você se reconcilie com o Senhor Jesus. Todos aqui estão firmes com o Senhor? É um desafio para você e para mim, tá? Às vezes eu sei que o seu coração fica titubeando se vai ou não. Você sabe que Deus às vezes permite que quem está pregando sinta parte do que as pessoas que estão ouvindo estão sentindo. Parte, não tudo. Graças a Deus que não é tudo. Parte, às vezes da resistência, da dúvida, do medo, do viver de aparência, que a pessoa está, o que vão pensar de mim? Querido, eu não quero nem saber, eu quero viver a vontade de Deus, e eu quero que você venha aqui no altar, aqueles que falam assim, eu não quero mais quebrar a cabeça do meu jeito. Às vezes o projeto parece ser bênção, às vezes tem um recurso, às vezes tem a força de vontade, às vezes tem até apoio de alguém da igreja, mas não tem o sim de Deus, não tem a aprovação do Senhor. Às vezes você está apaixonado pelo projeto, mas não tem o sim de Deus. Vai insistir nesse erro, vai recalcitrar contra aguilhões, ou em outras palavras populares, vai dar musa em pontas de faca. No altar, por favor, agora, todos aqueles que querem buscar só a vontade de Deus em todas as áreas da vida, pode vir aqui diante do altar. Você que precisa, vem. Você que está chegando diante do altar, pode fechar os teus olhos. Nós queremos a aprovação de Deus, mas nós vamos buscar agora o que Deus quer para nós. Nesta oração, pode colocar as suas vontades diante de Deus. Você que já está com seus olhos fechados diante do altar do Senhor,
Orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu preciso da sua vontade. Eu preciso que o Senhor me ensine a ouvir as tuas palavras. Eu quero conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para minha vida. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor os meus desejos, os meus sonhos, os meus projetos, a minha vida, e me apresento como uma oferta viva, porque quero experimentar esta vontade de Deus em minha vida, em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Peça com as suas palavras. Nós temos que entregar a nossa vida para Deus. Nós temos que conquistar em Deus isso que o Espírito Santo entregou tanto para Moisés quanto para Davi, para o apóstolo Paulo, para aqueles verdadeiros cristãos que haviam na igreja em Corinto, a igreja que estava em Jerusalém, aqueles que queriam a vontade de Deus. Talvez mesmo você já tendo uma idade, talvez é necessário agora você permanecer e amadurecer com Deus. Não é a sua experiência de trabalho que está sendo falada, de vida, é sobre a sua fé. Busca a vontade de Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual. Não adianta gastar recursos, ir para caminhos onde Deus não está. E nós precisamos crescer na fé e aceitar esta vontade. Meu Deus, está escrito: rogo pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresenteis o vosso corpo como oferta viva, sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, e nós temos, meu Deus, que abrir mão do nosso orgulho e falarmos que nem sempre aceitamos bem a sua vontade, mas queremos entregar a nossa vida, porque nós sabemos que a sua vontade é perfeita, a sua lei refrigera a nossa alma. Nós queremos conquistar o coração de Deus como servos do Senhor, que se dispõe, e assim as portas que o Senhor deseja irão se abrir. Assim as promessas, o que está escrito em Deus, vai ter o sim e o amém. Oh meu Deus, na casa desta pessoa faz a sua vontade, no trabalho dessa pessoa faz a sua vontade, para os filhos dessa pessoa faz a sua vontade, no casamento dessa pessoa faz a sua vontade, nos sonhos dessa pessoa. Os teus sonhos são maiores, os teus caminhos são mais altos, Senhor. Então, meu Deus, cumpra em nós o seu querer. Quando nós cantarmos... Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.